As dificuldades da empregabilidade para pessoas trans em específico, porque toda a comunidade sofre com isso, mas pessoas trans em específico sofrem muito mais, tanto homens trans como mulheres trans. Vai muito na questão do nome retificado. Se a pessoa tem um nome retificado, ela tem um pouco melhor o acesso, porque ela chega ali, você olha a Selma com o nome de Selma, aparência de Selma e documento de Selma. Então é mais fácil, as pessoas entendem, não, tudo tranquilo, não vai ter esse problema. Porém, se a pessoa chega com uma aparência feminina, vamos botar no meu caso, e um nome masculino, é barrado na hora. Porque as pessoas não conseguem entender que precisa fazer uma pequena modificação dentro da política da empresa para mudar um nome num crachá, para mudar um nome numa chamada. São pequenos detalhes, é um detalhe só, é só um detalhe que barra essa empregabilidade. Eu tenho uma história de um homem trans que ele não tinha nome retificado, ele era capacitado, morava numa empresa, do lado da empresa ele morava, ele ia a pé, e ele fez várias entrevistas para entrar nessa empresa e sempre passava na entrevista e passava no treinamento. Porém, na hora de entregar o documento, ele tinha um nome feminino no documento e ele era barrado por conta desse nome feminino. Um belo dia ele me liga e fala assim, eu não aguento mais, eu vou ter que vender trimaninha na rua. E eu sou capacitado para trabalhar naquela empresa, era uma empresa de plástico. Passou um tempo, um dia ele me liga e falou, Selma, eu fiz a minha retificação de nome. Falei, ai que legal, você acredita que aquela empresa agora me aceitou? Por conta da retificação de nome. Então, hoje nós, pessoas trans, são jogadas na prostituição, ou você é prostituta ou você é cabeleireira. Mas se meu dom é ser médica, como é que eu faço? Se eu seria uma ótima vendedora de loja, o que eu faço? Se eu trabalho na área de TI, o que eu faço? Aí nós somos condicionadas a ficar na rua, ficar exposta à violência, sem expectativa nenhuma de vida, sendo ridicularizadas, marginalizadas, por conta da falta de política dentro da própria empresa. De uma noção de, ou então, aceitei, veio trabalhar aqui, ai que lindo. Tá, mas você não pode usar o banheiro. Isso tem empresas assim. Mas você não pode usar o banheiro. Se você for usar o banheiro, você vai usar um banheiro à parte, que não é nem o masculino, nem o feminino. Que diferença? Para quê? Então você não aceita. Já questionei algumas empresas sobre isso. Então hoje a empregabilidade é o nosso ponto principal. Segurança pública, que precisa, empregabilidade. Porque precisamos sair dessa informalidade, dessa marginalidade que nos colocar. São os preconceitos que eu enfrentei e enfrento. São os preconceitos que muitas vezes eu tive que quebrar comigo para chegar onde eu estou hoje. Assim como eu vi ali os homens falando, não, eu ainda me sinto um pouco machista, um pouco homofóbico, porque quero desconstruir isso. Eu tive que desconstruir isso de mim. Além de desconstruir isso de mim, lutar para que as coisas se desconstruam com outras pessoas, para que não passem o que eu passei. Eu tive que desconstruir com a minha família, eu tive que educar meus pais a me entenderem, eu tive que educar meus amigos a me entenderem, eu tive que educar toda uma sociedade que me cerca, uma bolha que me cerca, para que conseguisse me entender como pessoa. Passei por vários preconceitos, sim, inclusive dentro da própria classe LGBT. Uma coisa é você ser um homossexual, outra coisa é você ser uma pessoa transexual. Quando eu fiz a minha transição de gênero, por exemplo, eu ouvi dentro da empresa que eu trabalhava, que era uma empresa LGBT, que se eu fizesse a transição de gênero, eu perderia o emprego. Por conta de que, nós queremos aqui um homem gay vestido de peruca, não uma mulher transexual na porta recepcionando as pessoas. E isso tem que ser quebrado. Como eu apresentava a parada da LGBT de Florianópolis já antes, alguns anos, e aí eu fiz a minha transição de gênero e as pessoas falaram, a gente queria um homem gay de peruca fazendo, não uma transexual à frente. As pessoas transexuais são a ponta do iceberg, é quem está na frente da linha de tiro. São elas que abrem a porta para que o resto da comunidade consiga passar. E são elas que levam a pancada dentro e fora da comunidade. Então é uma luta gigantesca, porque ela é uma luta dupla, não é uma luta sozinha. E a gente sabe, eu passei muitos anos antes de assumir minha transição de gênero por medo. Medo do que iria me encontrar aqui fora. O pós-transição. Onde eu iria trabalhar, como seria a minha vida, como seriam meus acessos a tudo. Desde saúde, família, sociedade, emprego, tudo. E é uma luta gigantesca tem que lutar dobrado.
E é por isso que hoje eu me coloco nessa condição de dar palestras, esclarecimentos, e eu confesso para você, sem medo, dar as palestras não é fácil no meu lugar, porque você acessa gatilhos toda hora quando você fala no número de mortes, na falta de acessos, na exclusão, na desigualdade. Você acessa gatilhos próprios que você tem que enfrentar para colocar para as pessoas. Então, quando eu consigo abranger um público hétero, cisgênero, sabe, machista, homofóbico, então é algo que ali que eu preciso estar. É essas pessoas que eu preciso sensibilizar. E a ideia a minha palestra ela consiste nisso. Eu levo a informação, mas embutido nessa informação, eu sempre tento sensibilizar emocionalmente a pessoa, para que a pessoa sinta um pouquinho da dor que o LGBT sente e entenda a necessidade de mudança, o quanto o preconceito dessa pessoa faz um estrago na sociedade, o quanto as vidas esse preconceito impacta. Então a função do bate-papo, da palestra, do esclarecimento é esse. Eu sempre brinco que eu falo o seguinte, eu faço beabá, porque é muito triste a gente ouvir, chegar nos lugares e descobrir que a pessoa não sabe nem o que significa uma sigla. A pessoa não entende que por trás daquela sigla existe um número de vivências, de lutas de pessoas que precisam de políticas públicas, que precisam de mudanças, que precisam de entendimento. E não é tolerância, é respeito, que precisam ser respeitadas. Então, para mim, sempre esse é o público que me interessa. É palestra em escola, falar com professores para que os alunos não sofram os preconceitos, falar com os alunos para que entendam que o bullying não pode acontecer, e chegar nas empresas e tocar aquela pessoa que tem o poder de contratação, aquela pessoa que vai contratar um LGBT, que vai mudar a política da sua empresa para a inclusão. É esse público que me interessa. Então, assim, eu saio sempre muito leve quando eu saio de uma palestra assim, porque eu saio com sensação de dever cumprido.